A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. E é com alegria, né, que a gente começa o nosso dia, orando para o Elcio parar com essa tosse. Vamos orar para ele, porque já começou o frio, agora o Elcio começa a tossir. E nós vamos entregar essa tosse, esse pulmão, tudo isso na mão de Deus Todo-Poderoso, né? Que nós cremos que Deus coloca a mão dele poderosa, cura, liberta. E vamos entregando tudo na presença de Deus, dizendo obrigado, Senhor, por esse dia lindo, maravilhoso. Te damos graças, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, Senhor. Pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa, pela nossa família, nossos amigos, todos, Pai. Nós queremos te dar graça pelos livramentos, obrigado pelos livramentos que tivemos, Senhor. Pela noite que o Senhor cuidou de cada um de nós, enquanto nós dormíamos, o Senhor zelava por nós, Pai. E te entregamos tudo na Tua presença. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. O Elcio vai falar bom dia. Bom dia, graça e paz. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, te agradecendo, louvando, bendizendo o Seu nome, que o Senhor é santo, poderoso, nós somos dependentes de Ti. Nós pedimos que Teu Espírito Santo enche-nos de Sua sabedoria, venha ministrar no nosso coração, Pai, uma palavra, e essa palavra venha fazer diferença, venha frutificar, cair no nosso coração, nos corações das pessoas que ouvirem também, mundo afora, aí essa palavra cair no coração como uma semente boa, fértil, dê muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A Célia quer falar hoje sobre nós... Salmo 1. Salmo 1, irmãos, né? Eu estava abrindo o Salmo 1 aqui no meu celular, não quer abrir, então vou abrir na Bíblia aqui mesmo. Que lindo, Salmo 1, olha aqui. A felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Lê. Bem-aventurado o varão, eita tocinha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oh, Deus, que palavra linda e forte, né, irmãos? Deus está falando aqui, né? A gente sabe Ana, que... paz, irmã. Bom dia, dona Ana. Bom dia, Ana. A gente sabe que no mundo há pessoas boas, pessoas más, pessoas cruéis, pessoas amorosas, tem gente de todo jeito. Mas Deus nosso, Ele é essência de amor. Mas esse amor, se você começar a estudar, ele é fogo consumidor, brasa viva. É o Deus que ama a justiça. Ele, se você começa a estudar a palavra de Deus, vai falar, nossa, existem pessoas que já falou para mim assim, ó, nossa, esse Deus aí do Antigo Testamento matava todo mundo, sabe assim? Essas pessoas que não compreendem a essência de Deus. Deus só destruiu quando chegou no limite máximo suportável de tanta abominação, né, sério? Tanta coisa errada. Aqui ele está falando assim que Deus não se compraz com a destruição do homem. Ele né? A palavra vai falar isso. Ele não se compraz. Ele tem tristeza. em... Até quando o ímpio morre, ele tem tristeza, sabia? A palavra vai falar isso. Mas aqui, irmão, nesse salmo, bem-aventurado o varão que anda segundo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, Sabe mas se detém, que para
diante do pecado, aquele que não assenta na roda dos escarnecedores, é assim, ó, aquelas pessoas que não ficam em roda de escarnecedor, irmão, aqui tem que ter uma ampla Escarnecedor é aquele que zomba do Deus, zombaria, do nosso Deus, sabe? Essas pessoas que zombam. Se você estiver fazendo parte, meu irmão, aparte-se imediatamente, porque no final ele vai falar que o caminho dos ímpios perecerá, vai ser morte triste. A gente tem que se afastar. A gente sabe que nós vamos, eu também vou morrer, todo mundo vai morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer, mas se você morrer em Cristo, morrer em Deus, o destino, onde a Carol falou, como que ela falou, é muito amplo você saber o que é uma eternidade. É muito grande. E aí é para sempre, né? Eternidade. E o eterno quer viver conosco uma eternidade. Porém, irmãos, não somos todos nós que vamos, né? Tem gente que morre amanhã ninguém nem lembra mais dele. Há dois caminhos, né? A gente tem que escolher, irmãos, dois caminhos, né? Tem o caminho largo e o caminho estreito. O estreito é o que leva a Deus, o largo leva à perdição, né? Leva para o inferno. E a gente, às vezes, deixa de falar isso, né? Ai, vou chocar alguém. Mas a verdade tem que ser falada. A prazer no versículo 2, aquela pessoa que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, você está trabalhando, você está orando, você está indo viajar, você fala, nossa, que lindo, nossa, Deus criou um mundo tão... Nós somos... Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito inteligente sobre astrologia e tudo, sabe, gosta dessas coisas. Ele falou, você já reparou que nós somos 1/1000 de vezes menor do que um pontinho diante da grandiosidade do universo? Eu falei, pois é, e Deus falou que sabe o nome de todos eles, todas as estrelas. Então, irmãos, é assim, meditar, falar, nossa, olha como que o Senhor criou essas coisas. Eu não sei se existe vida mais inteligente que a gente, mas aqui do planeta nós somos os mais inteligentes, né? O ser humano criado por Deus, né? Depois no 3 ele vai falar que nós seremos como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. O que significa isso? Quando você planta uma plantinha perto de uma água, de um córrego, de um rego de água, alguma coisa assim, a raiz dela está alimentada. É para sempre. Você não precisa de jogar adubo, você não precisa jogar nada. Ela alimenta. Ela se nutre, está nutrida sozinha, né? E aí, o que vai acontecer aqui? Vai dar o fruto. As folhas nem caem, nunca murcha, não vai passar por fome, por adversidades, por nada. Pode ter seca, ai, ficou sem chuva, mas ela está plantada junto ao ribeiro de água, né? Está sendo alimentada todo dia. Nós temos que nos alimentar irmãos, todos os dias. E é pela raiz, hein? Pela raiz. Pela raiz. Entendeu? Aí você fala, mas o que tem pela raiz? Ué, quem que leva a seiva para a planta? Você está se alimentando naquele que é escondido teu, naquele que é escondido, que ninguém vê. Ninguém vê a raiz da árvore. Ninguém vê a raiz da árvore. Mas a raiz da árvore, ela está sendo nutrida. Somos nós, na intimidade do nosso Deus. O Espírito Santo falando agora, gente, que lindo. As pessoas olham para nós, mas não vê o que está nos nutrindo. Mas nós estamos sendo nutridas pelo Espírito Santo de Deus, pela presença do Pai na nossa vida, por essa intimidade. E quando nós vivemos na presença, é como essa árvore plantada junto ao ribeiro. Vem as tempestades, vem a seca, mas estamos firmes ali, né? Alimentadas. É assim andar na presença do Deus Todo-Poderoso. É você e a intimidade com Ele.
É você ligada a Ele pela raiz, né? É você ligada com o teu coração em Deus, não é muito lindo? Edna, bom dia, irmã, paz Bom do dia, Senhor. Edna, Paulinho, Bom Pai do dia. Senhor. Aqui, irmão, vou explicar primeiro. O que é ímpio? Pessoas pecadoras que fazem sabendo o que estão fazendo, ou seja, peca com consciência, na minha grossa maneira de... É isso? É isso. Sabe que está Sabe que fazendo, está fazendo, mas continua fazendo. fazendo. Então Quero tá. fazer, daí- Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que é essa congregação dos justos? A palavra de Deus ela vai falar quando a gente morrer, quando Deus tiver o julgamento lá, as pessoas serão todas, nós já fomos justificados por Jesus, mas nós teremos um julgamento segundo as nossas obras. Todos nós, ninguém vai escapar. Se morreu, se não morreu, todas as pessoas que dormem, que repousam com o Senhor, terão um dia nessa congregação. E aqui ele está falando que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores, junto com eles os pecadores também. Porque o Senhor o Senhor conhece o caminho do dos justos, justo. mas o caminho dos ímpios perecerá, ou seja, morrerá. Essa morte é o dano da segunda morte. O justo, tem uma palavra que vai falar assim, ó: vinde benditos do meu Pai. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. E essa é a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é: esteja firme, plantada, né? Em Deus. Prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Todas aquelas que a gente cansa de falar: benignidade, amor, honestidade, sinceridade, temer a Deus, ser correto, todas as coisas, tudo que você pensar que, nossa, Deus vai se agradar, vai, é isso, faz isso, né? Faz isso. Existe gente que gosta muito de falar, mas não sei o que, né? Inventando. Deixa. Não é assim. Explica, não briga, não fala nem nada. Se Deus chegar um momento lá, Deus, o Espírito Santo vai e convence essa pessoa. Porém, a gente não tem que andar com eles e nem sentar na roda deles, junto. Ou seja, não fica junto, no meio. Não, você não precisa excluir, assim... Eu prefiro... Você não precisa... Você pode amar essa pessoa, orar por ela, amar essa pessoa, orar por ela, mas você não é obrigado, né, a andar junto. Viver numa roda em que a pessoa tá... Vamos supor assim, ó, você vai na casa, vai numa família que tá todo mundo bebendo, tá todo mundo usando droga, tá todo mundo no som daqueles pior que você já viu na vida, né? Aquelas coisas, né? Você já ouviu, né? Aquelas músicas que só não dá nem para falar. Aí você não vai ficar lá no meio desse povo convivendo com eles, vivendo na festinha deles. Lógico que não. Você fala obrigado, né? Dá licença, Não tem vai, umas coisas para tem que fazer, eu tenho que fazer. Vai orar. Eu vai faço louvar o isso há muitos Senhor. anos, mesmo quando eu não era convertido, porque eu não suporto Porque algum tipo de coisa. tem coisa que a gente não tem que se ligar. E não somos nós que estamos falando aqui, fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não somos nós, é a palavra. Nem se detém no caminho dos pecadores, fica ali junto com o pecador, né? Vendo ele fazer tudo errado. Eva, paz, irmã, bom dia, com alegria. Você tá vendo a pessoa fazer tudo errado. E você tá ali junto com ele, participando daquela coisa errada, né? Fala assim: nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que, além de pecar, ainda escarnece da palavra de Deus, escarnece das coisas de Deus. Que Deus o quê? Você só fala de Deus. Você já viu gente falando assim?
A vida de vocês é falar de Deus, vocês estão ficando... a palavra que eles usavam para mim era... Fanático. Vocês estão ficando fanáticos. Você é beata. Você é beata. Você entendeu, irmãos? Você tem uma outra palavra. Não, depois eu vou falar. Que uma pessoa escreveu para mim aqui que nós somos. Olha. Nós somos fanáticos. Antes tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Antes é melhor a gente ter o prazer na lei do Senhor e na lei dele meditar de dia e de noite, né? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Aquele que, ao contrário, né, anda na lei do Senhor, medita nela dia e noite, é como uma árvore plantada, alimentada pelo ribeiro. Vem a tempestade, vem o calor, vem o frio, mas aquela árvore está ali alimentada pela raiz, forte, né? Forte ali na presença daquele ribeiro. É nós na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Vem os momentos difíceis na nossa vida, mas nós estamos ligados, né? No ribeiro, em Deus. Estamos fortalecidos no nosso Deus. Ele é a nossa força, é nosso refúgio. A presença dele é constante na nossa vida. Por isso, fala, e assim, e tudo que fizer prosperará. E verdade, irmão, Deus traz a prosperidade para nós, né? Ele nos ajuda. Eu falo assim, e não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oh Deus, misericórdia, né? Vamos orar para que muitos sejam alcançados, muito, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, eu creio, eu imagino isso. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Mas nós gostaríamos que todos estivessem na presença desse Deus Todo-Poderoso, né? E a gente tem que pedir para o Senhor que a gente seja instrumento de paz, que a gente seja instrumento para levar a palavra, aonde a gente for, que a gente possa apresentar esse Deus Todo-Poderoso, a presença de Jesus, do Espírito Santo, para os irmãos que ainda não conhecem. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, né? Eu estava falando ontem para o Fabiano, falei, Fabiano, olha que triste. 2 psicólogos tiraram a vida, 2, né? Em uma semana eu vi 2 casos. Pessoas que tratam da mente do outro, mas que não se trataram, sabe assim, falta algo na vida deles, faltou alguém levar a palavra, falar do amor de Deus, apresentar esse Deus Todo-Poderoso. Eu estava com meu sobrinho aqui, orando por ele, com ele aqui no meu caderno, e ele estava mais sem direção nenhuma na vida dele. Ele queria fazer isso que os psicólogos fizeram com a vida dele. Mas encontrou no trabalho onde ele entrou um amigo que levou ele para a igreja, apresentou Jesus para ele e a vida dele está completamente transformada, irmãos. É tão bonito ver como ele está transformado. Por quê? Porque você acha? Porque se alimenta de uma coisa boa, tá plantada junto ao ribeiro. Entendeu? E se você deixar, irmão, se você ficar longe do ribeiro, você morre seco. E Deus, ele é tão misericordioso que tem uma pessoa ímpia, ele vai falar que sim, depois eu estava lendo, se os nossos filhos deixar, se bandear para o lado de lá, andarem nos maus juízos, Deus vai falar, eu vou repreender eles com vara. Eu visitarei com vara a sua transgressão, mas não retirarei
totalmente dele a minha benignidade. Olha como que é um Deus que bate e depois ele fica ali vigiando. Tá vendo? Ó, eu te corrigi, você aprendeu? Isso é a palavra que ele vai falar. E nem faltarei a minha fidelidade. Dá para entender isso que eu falei? Isso aqui está escrito lá no Salmo 89, depois você lê, é grande, não é o nosso tema, mas eu estou falando que como que é a correção de Deus. Deixa eu falar uma coisa da árvore plantada. Irmãos, muitas vezes a gente se sente sozinho, não é? Eu não sei vocês, mas teve uma época na minha vida que eu me sentia abandonada, sem ninguém. Sabe quando ninguém te olha, ninguém te vê, ninguém te ouve, né? Mas quando você está em Deus, você é como aquela árvore. Aquela árvore, quando ela está plantada junto ao ribeiro, ela não precisa de outras pessoas. Ela só precisa do ribeiro para ela ter vida. Agora, quando a árvore está longe do ribeiro, se as outras pessoas não virem jogar água nela, se as outras pessoas não cuidar dela, ela vai morrer seca. Você já plantou uma mudinha? Ontem o Fabiano plantou uma muda de amora. E eu falei assim para ele, você vai ter que jogar água nela todos os dias. Todos os dias. Eu acho que um dia sim, um dia não, porque a caixa é grande. Tá bom, mas eu tô falando assim, vai ter que jogar água nela, porque senão o que vai acontecer com a moreira dele? Ela vai morrer. Mas quando você está plantado, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, você não necessita de outras pessoas para te alimentar. Você é alimentada por ele. Quando a gente está em Deus mesmo, quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando a gente anda na presença dele, mesmo que todos te abandonem, mesmo que você esteja longe de todos, você está ali alimentada. Você vai continuar dando fruto, folhas. Você é diferente, né? Você não murcha. Então é assim, irmãos. A gente tem que ser como essa árvore plantada. Que Deus nos alimente como esse ribeiro, né? Que a gente sempre possa estar verdejante, dando frutos, sombra. A árvore, ela traz sombra, né? Que a gente possa ser refrigério para o outro. Que a gente possa ser pousada, né? Que a gente possa ser aconchego. Já viu quando a pessoa está cansada, às vezes caminhando em algum lugar e ela sente o alívio do sol, do calor ali debaixo daquela árvore. Os passarinhos encontram seus ninhos. Irmãos, é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Amém? Amém. A palavra hoje é essa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimenta. Nós sabemos que nós temos essa força que vem do Senhor, esse vigor que vem de Ti, Pai. É em Ti que nós nos alimentamos, Senhor. Aleluia. Amém, aleluia, amém, irmãos. Ontem encontrei uma pessoa, uma amiga minha de muitos anos, aí fazia tempo que eu não via, aí ela ficou viúva, e aí nós conversamos um pouquinho, ela está triste, mas eu falei que nosso Deus, Ele consola, que Ele é o Espírito Consolador, ajudador. É triste, né? Viveu tantos anos com o esposo, ela, a filha, né, dela, que eu encontrei, que Deus possa colocar a sua mão poderosa sobre a vida dela, em nome de Jesus, né? Trazendo restauração, a alegria de volta. Sabe que eu falei, nossa, seu marido foi uma pessoa tão trabalhadora, tão honesta, tão íntegra, uma pessoa assim que você conhece, sabe, essas pessoas que você sabe que é honesto, é tudo ali certinho. Sistemático, né? Assim, tem aquele jeito. Falei, e aí a gente lembra, né? Mas Deus está guardado, repousando. Amém? E orar por ela, né? Pela Rafaela. Cadê a netinha do Simar? Pela Isaura. Pelo Fabiano, pela Emanuele, pela tia Lourdes e o Áureo. Pela Giovana, pela Raquel, Rose. Hugo.
A Rose A Rose. Quem que é aquela que ganhou o neném? já tá. Vamos continuar orando. Ela tá em casa já, Em né? nome de Jesus, para tudo dar. A Rafaela e a Maria Helena. Já Maria tá em Helena, casa. Raquel. Sofia. E as pessoas também, A Renata. a irmã Renata, a Ângela. Pessoas que fazem o tratamento, né? Sou Adolfo, eu vi o seu Adolfo caminhando. Ele tá bem. Em nome de Jesus. A Thalita, o João Guilherme, irmãos. Pastora Anice, com aquelas dores dela de coluna, a Emanuele, a pastora Anice, vamos entregar a pastora Anice, né? Pedindo a Deus Todo-Poderoso que possa pôr a mão poderosa sobre ela, sobre a Emanuele, sobre todos que estão nesse caderninho. Senhor, visita cada um, lava eles com teu sangue precioso, Pai. Tira a dor, nós não podemos, mas o Senhor é um Deus de poder, Deus de misericórdia. Nós sabemos que a tua mão poderosa está sobre cada nome que foi colocado nesse caderninho de oração. Nós já te damos graça, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Consagramos, Senhor, cada um da nossa família na tua presença. Pai, guarda, protege, né? Livra de todo mal. Visita, Senhor, os hospitais, os leitos de dor, Senhor. Leva teu bálsamo, coloca tua mão poderosa, abençoa os médicos, enfermeiros. Em nome de Jesus. Que eles possam fazer um trabalho cheio do Espírito Santo, do amor, da presença. Que eles possam ter amor pelas pessoas que estão lá, cuidar com carinho, dar sabedoria, Pai, para que eles possam compreender, saber o que está acontecendo realmente, Senhor. Que sejam guiados pelo teu Espírito Santo. Entregamos tudo na tua presença, as famílias que estão enlutadas nesse dia. Ontem, 3 famílias perderam seu ente querido aqui em Patrocínio Paulista. E a gente entrega as famílias todas na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo assim que Deus venha trazer força, refrigério neste momento de tanta dor, né? E consagrando tudo, trabalho, consagramos o trabalho. Abençoa, Senhor, os motoristas dos ônibus escolares, os motoristas, né? Todos nós entregamos na tua presença. Guarda as nossas crianças, as escolas, as creches, colocando tudo nas tuas mãos poderosas. Valeu. Obrigado, Senhor, por esse momento tão lindo que nos reunimos como família na tua presença. Abençoa a família da Edna, do Paulo. Abençoa, Senhor, a família da Eva, do João. Abençoa, Senhor, a família da Ana, de São Antônio, todas as famílias que vão entrar aqui, da Maria, do Vandeir, Senhor, da Sandrinha, do Robson. Quantas famílias entram junto com a gente para orar todos os dias. E nós queremos, assim, consagrar todas as famílias na tua presença, pedindo a tua bênção, a tua mão poderosa, Pai. Louvado seja, Senhor. Obrigado por tudo, por esse dia lindo, maravilhoso, Pai. Aleluia. Te damos graça, queremos começar o nosso dia agradecendo, sendo grato por tudo que o Senhor já fez, faz, continua fazendo na nossa vida. Amém, aleluia. Amém, irmãos e irmãs. Amém. Deus abençoe. Salmo 1 hoje. Salmo 1. Medita. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento de oração. Estenda sua mão poderosa sobre nossas vidas, trazendo graça, irmão. paz, né? Nos proteja no nosso trabalho. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Ninguém. Pai do Senhor, Deus abençoe nosso dia, cada um que está na live, Deus abençoe. E até amanhã, se Deus nos permitir. Amanhã é sexta-feira, temos 2 lives. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente acha assim, né, não entra ninguém. Mas depois o El sai na rua, as pessoas falam assim, eu assisto a live de vocês. Então, a nossa live está sendo levada, né, para os lugares aí onde a gente leva a palavra do Senhor juntinhas, né? É vocês aí juntinha, participando sempre, né, Edna? A Edna tá desde o comecinho com a gente na live, louvando a Deus, né? Agradecendo a Deus, e que a gente possa estar sempre juntinho assim, começando o nosso dia em louvor e agradecimento a Deus. Amém? Amém. Deus Beijo, amo abençoe. vocês, meninas. Chuva de Fiquem com bênçãos. Deus. Chuva.